Olá, o Valeu Valer está começando, seja muito bem-vindo. Hoje nós encerramos a série de programas com reprise das principais reportagens de 2012, falando de duas das principais doenças reprodutivas, a IBR, rinotraqueite infecciosa bovina, e a BVD, diarreia viral bovina. Fique com a gente. Para começar, vamos rever a reportagem sobre a IBR. Saiba como essa doença pode ser transmitida, quais são os sintomas, os prejuízos econômicos e como deve ser realizado o controle da IBR. A rinotraqueite infecciosa bovina está presente em rebanhos de leite e corte, e quanto mais se intensifica o sistema, maiores podem ser os prejuízos. Trata-se de uma infecção que tem como agente o vírus da herpes bovina, e os sintomas geralmente aparecem após uma fase de baixa imunidade. É uma doença infecciosa causada pelo herpes vírus bovino, e se for o herpes vírus bovino do tipo 5, os animais vão apresentar sintomatologia nervosa, sintomas de encefalite, incoordenação motora, salivação, tenesmo, ora excitação, outras vezes pode ser depressão. Quando a gente já fala no herpes vírus bovino do tipo 1, nós podemos ter duas variações. Uma variação que é a rinotraqueite clássica, que são sinais respiratórios, os animais apresentando tosse, descarga nasal, às vezes descarga ocular, perda de peso, queda na produção de leite. E uma outra forma de apresentação que é a reprodutiva, que tem um grande impacto econômico também na atividade, causando infertilidade nos rebanhos, em alguns casos até mesmo abortamento. No Brasil, a doença foi introduzida possivelmente a partir da importação de rebanhos bovinos de países vizinhos. Segundo a Embrapa, a IBR foi identificada pela primeira vez em território brasileiro no estado do Acre e possivelmente é transmitida a partir do aparelho respiratório dos animais. Então, o contato direto com sprays, gotículas expelidas pela tosse dos animais é a principal fonte de transmissão da doença. Mas nós sabemos também que a doença pode ser transmitida pelo contato com secreções genitais, secreções, inclusive o próprio sêmen pode transmitir essa doença. Normalmente, a doença não costuma ser fatal, mas os prejuízos, em grande parte, acontecem por meio de abortos, da redução da condição corporal dos animais e por meio de uma menor produção de leite. E se o produtor não ficar ligado, nos rebanhos leiteiros, os prejuízos podem girar na casa dos $50 por cabeça. Nós temos em confinamentos, por exemplo, um sério problema com doenças do complexo respiratório. E a IBR pode ser uma delas. Então nós teremos um comprometimento no ganho de peso desses animais. Os animais acometidos podem ter uma redução do ganho de peso ou até mesmo perder peso dentro do confinamento. Quando nós falamos em fazendas de corte, no sistema de cria ou em fazendas de leite, a fase reprodutiva da doença nos chama muita atenção. Os animais apresentam aumento no intervalo entre partes, apresentam repetição de cio, apresentam infertilidade temporária. Isso, no caso do corte, significa menos bezerros ou um descarte inapropriado, inadequado de matrizes. No caso do gado de leite, essas vacas demorarão mais tempo para produzir novas bezerras e demorarão mais tempo para voltar à produção de leite. Esses, sim, são grandes prejuízos na atividade pecuária. E quando a gente fala em evitar prejuízos, como você já bem sabe, vacinar é o melhor caminho. A prevenção se dá por meio da vacinação de todos os animais do rebanho a partir dos 4 meses de idade, sempre de olho em melhores resultados. Além do controle e identificação, quando possível, dos animais positivos e não adquirir animais que já são positivos, a vacinação se transforma no melhor método de controle para essa doença. Evitar que animais negativos se tornem positivos através da vacinação é muito importante para o controle dessa doença e evitar futuros prejuízos no negócio. E daqui a pouquinho vamos falar sobre a BVD, mas antes confira um rápido intervalo comercial. Não saia daí e até já. Oxitrate apresenta a sua melhor decisão. Oxitrate é da Valeu. Oxitrate LA Plus combina antibiótico e anti-inflamatório em dose única. Valeu. Oxitrate LA Plus. Tomou? Sarou. Agora sim você vai conferir mais informações sobre a BVD, doença presente tanto nos rebanhos de corte como de leite.
A infecção pelo BVD tem sido associada a uma ampla variedade de manifestações clínicas, desde infecções inaparentes ou com sinais leves até uma doença aguda fatal, ou seja, que leva à morte. No entanto, a maioria das infecções em animais parece ser da forma subclínica e os sintomas são facilmente identificáveis. A fase clínica da doença é caracterizada por distúrbios entéricos que se manifestam através de diarreias, mas também nós temos os quadros de manifestação subclínica que são traduzidos em sintomas reprodutivos, onde nós podemos encontrar abortamentos, perdas embrionárias, infertilidade temporárias no rebanho, bezerros que nascem fracos, inviáveis, e isso tudo se traduz em perdas econômicas para as propriedades. Embora identificado originalmente em casos de doença gástrica, o BVD é um vírus frequentemente associado com fenômenos reprodutivos. A consequência da infecção de fêmeas bovinas prenhes é marcante. Em muitos rebanhos, falhas reprodutivas representam os sinais mais evidentes e, por vezes, os únicos que sinalizam a presença da infecção no rebanho. E antes ou após a cobertura ou inseminação artificial, a presença da doença pode resultar em perdas reprodutivas que podem causar prejuízos econômicos significativos no bolso do criador. Os animais que apresentam os distúrbios entéricos, as diarreias, normalmente são de difícil tratamento e podem levar, além de lesões permanentes que comprometerão o desenvolvimento desses animais, como morte desses animais. Então a gente tem uma perda patrimonial significativa dos rebanhos. Já na manifestação subclínica, que são os sintomas reprodutivos, os índices reprodutivos das propriedades são diretamente afetados, afetando a eficiência econômica da atividade, como repetições de cios, infertilidades, perdas embrionárias, os abortos em si. Isso tudo faz com que, na pecuária de leite, as vacas demorem mais para parir e a produzir leite. Na pecuária de corte, nós teremos uma estação de monta menos eficiente, de maneira que haverá mais descarte de matrizes, ou seja, tudo contribui negativamente para o negócio. No Brasil, o vírus da BVD apareceu por volta do fim dos anos 60. Os primeiros estudos sorológicos foram realizados no início dos anos 70 aqui no Rio Grande do Sul. Desde então, diversas pesquisas vêm sendo realizadas em várias regiões do país, o que demonstra a ampla ocorrência da doença no rebanho bovino brasileiro. A principal forma de transmissão são os animais infectados que são assintomáticos, né? Quando os animais sadios têm contato direto com partículas víricas, parte dos vírus nas secreções nasal, urina, sangue, fezes, já foram isolados vírus no sêmen, em secreções genitais. Quando esses animais inalam ou ingerem partículas desses vírus, aí sim eles adquirem a doença e ficam infectados. Se nos humanos a vacinação é o melhor caminho para a prevenção das doenças, por que nos animais seria diferente? Os animais persistentemente infectados, quando possível, devem ser identificados e isolados. Além disso, a vacinação é o melhor método de prevenção e controle dessa doença no rebanho. Nós sabemos que hoje no Brasil há uma grande disseminação dessa doença entre o nosso rebanho. Uma dica importante é a vacinação dessas fêmeas antes delas entrarem em estação de monta, porque dessa forma nós evitamos a transmissão transplacentária, que é uma outra forma de transmissão dessa doença, da mãe para o feto. A vacinação contra o BVD tem sido utilizada com grande sucesso. Bovino vacinado é bovino protegido. Vacine o seu rebanho para proteger os animais da enfermidade, reduzir a circulação do vírus e impedir a infecção do feto. Dessa forma, os índices reprodutivos não serão comprometidos. Daí então, essa foi a última reportagem que nós reprisamos, lembrando você, nosso fiel telespectador, que a partir da próxima edição teremos reportagens inéditas e a gente volta também a contar com a presença aqui na Casa do Valeu Valer do Dr. Guilherme Gomes. Eu espero você, fica então aí o nosso convite. Até lá, tchau, tchau. Valeu, valeu, sempre junto com o Brasil, amiga como